Alunos do 9º ano. Hoje, na semana 14, nós vamos tratar sobre imperialismo, ou também conhecido como neocolonialismo. Nesse quadro comparativo, nós vamos tratar de duas palavras muito conhecidas e que, no fundo, são as mesmas coisas, que é o colonialismo e o neocolonialismo. Eles só mudam a época e o sistema com que ele trabalha. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. O colonialismo. O colonialismo ele acontece no século XVI e XVII, na Idade Moderna. Ele trabalhava com o capitalismo comercial e mercantil. Então, era o comércio, né? E o processo do mercantilismo, de produzir o que cada país sabia produzir. Os estados eram absolutistas, onde o rei manda e todo mundo obedece. O objetivo deles era a exploração do pau-brasil, no caso, né, aqui no Brasil, então dos frutos tropicais e da extração de minérios, que era naquela época o chamado ouro e prata. Qual a justificativa desse domínio, dessa exploração? A fé cristã. Lembra que a Igreja Católica, ela estava passando por uma transformação e estava perdendo fiéis. Então, ela queria ir dentro do continente e tentar trazer mais fiéis através da catequização. E qual o foco, qual a região que era dominada naquela época? A América. Já o neocolonialismo, aqui ó, ele trabalha no século XIX e XX, já na idade contemporânea. A economia é o capitalismo industrial, porque já estava começando as indústrias, e o financeiro, que era o processo de juntar dinheiro, a finança. A política é o Estado burguês liberal, que é todo mundo já tem o direito e o poder de fazer com que ganha o que bem entender. Qual o objetivo? Né? O que eles queriam explorar? A extração de minério, o mercado consumidor e a mão de obra. Não esquecendo que a mão de obra agora já é a mão de obra assalariada, e essa mão de obra assalariada ela se transforma no mercado consumidor para poder comprar os produtos das metrópoles, vamos falar bem assim, ou dos países ricos. Qual a justificativa? A superioridade racial, que é o quê? O país mais forte dominando o mais fraco, ou o país mais rico dominando o mais pobre. E qual o foco geográfico, né? Qual os continentes vão ser dominados no neocolonialismo ou imperialismo? A Ásia e a África. O que é imperialismo? O imperialismo é uma dominação de exploração dos países ricos sobre os países pobres, ou dos países mais fortes sobre os países mais fracos, né? O que envolvia? Envolvia tudo. Envolvia o poder político, o poder econômico, o poder social, o poder cultural, tudo. Tudo era transformado em poder. As nações invadiam, as nações ricas invadiam as pobres e usavam para isso a ideia de civilização. Como eu tenho mais experiência, como eu sou mais rico, como eu tenho mais condição, eu vou te ajudar. E ela realmente ajudava, fazia o país crescer, fazia o país investia dentro do país, mas logo o país tinha que dar algo em troca, né? Como? Vender os produtos dos países ricos dentro do país pobre, só negociar com ele. Então, acabaria sendo praticamente a mesma coisa do sistema colonialista. Isso aí leva a todo mundo, né, entender, né, que isso é chamado de etnocentrismo, que é a superioridade do povo mais rico sobre o mais pobre, né? Só que a gente sabe que isso não existe. A partir daí, surge a ideia do que a gente conhece, porque a gente já estudou, o darwinismo social, que é a promoção da sobrevivência do forte sobre o rico.
sobre o pobre, né? Ou o forte sobre o fraco. Nesse contexto do imperialismo ou do neocolonialismo, vai haver dois imperialismos, o da África e o da Ásia. O da África, vamos falar um pouquinho nele, né? A partilha da África, houveram vários países que quiseram dominar a África. E isso vai acontecer. A África, ela vai ser dividida entre vários países, igual tá aqui no mapinha, tá? E por várias coisas, por causa de metais preciosos, como no caso da África do Sul, por causa do ouro, e vai haver briga de francês, holandês, e o britânico vai conseguir dominar eles, né? Vai haver também dominação por causa da agricultura, por causa da própria terra, e aí a maioria das regiões da África, a população vai ser escravizada, vai ser dizimada, vai ser dominada, e aí eles vão perder muito com isso, porque ela vai ser totalmente controlada por países mais poderosos, e vão ter que produzir e responder, né, em prol desses países. Vão perder a sua liberdade, né, e vão ter que negociar só com esses países. Então, torna-se praticamente um novo colonialismo. O imperialismo asiático, ele não fica para trás também, né? Um dos países que mais dominaram tanto a África quanto a Ásia foi a Inglaterra. A Inglaterra, durante muitos anos, ela se tornou metrópole, né, ou dominadora da Índia. A Índia ficou muito tempo sob o domínio da Inglaterra. Nós tivemos também o domínio dentro da China de Hong Kong, que ficou sob a tutela muitos anos da Inglaterra. O Japão também tentou dominar regiões, né? Tentou não, ela vai dominar, ela domina a Coreia, ela domina uma parte da China, e esse poder ele só vai terminar depois, né, da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda, que os países vão começar a se tornar independentes e ver que elas podem viver com suas próprias pernas. A partir dessa pequena explanação, vocês vão responder as atividades, e qualquer dúvida procurar nos materiais de referência ou outros materiais que quiserem. Até a próxima.